A história única cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. Chimamanda Ngozi Adichie. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro muito bom que vai ajudar qualquer escritor a desenvolver suas histórias prestando bastante atenção aos estereótipos e aos clichês. O livro é O Perigo de uma História Única, da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Seja bem-vindo ao Te Conto, meu nome é Peu e eu sei que você pode escrever uma boa história de ficção. Eu acredito em você, então você precisa acreditar também. Chimamanda Ngozi Adichie nasceu em 15 de setembro de 1977 em Enugu, na Nigéria. Ela é a quinta filha de 6 irmãos de Grace Ifeoma e James Nyoy Adichie. Grace e James eram funcionários da Universidade da Nigéria em Nsukka. Grace era administradora e James era professor de estatística. De classe média, Chimamanda sempre foi uma boa aluna e estudou na mesma universidade que seus pais trabalhavam antes de ir para os Estados Unidos aos 19 anos para cursar graduação em Comunicação e Ciências Políticas na Eastern Connecticut State University. Meu inglês está cada vez pior. E depois, ela defendeu seu mestrado em escrita criativa na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, também nos Estados Unidos. Em 2003, ela publicou Hibisco Roxo, que foi muito bem recebido por crítica e público e recebeu vários prêmios importantes. Seu segundo romance, Meio Sol Amarelo, foi publicado em 2006 e, assim como Hibisco Roxo, foi um sucesso muito grande, recebendo vários prêmios literários. Em 2008, a autora defendeu outro mestrado, dessa vez em estudos africanos pela Universidade Yale. Entre 2011 e 2012, ela recebeu uma bolsa da Universidade Harvard para escrever o romance Americana, que foi publicado em 2013. Americana foi eleito um dos 10 melhores livros do ano pelo New York Times Book Review e foi vencedor do National Book Critics Circle Award. Tá melhorando. E teve também os direitos para o cinema adquiridos pela atriz de Hollywood Lupita Nyong'o. A obra da autora foi traduzida para mais de 30 idiomas. Chimamanda é best-seller no mundo todo e é quase uma estrela pop. Ela é possivelmente a mais destacada escritora anglófona africana. E seus argumentos sobre o perigo de uma história única são muito bons. Então, o que vem a ser essa história única? Chimamanda explica, de forma bem simples e por meio de vários exemplos, o que é a história única. E eu vou falar apenas sobre 3 exemplos que ela apresenta no livro. Primeiro, ela diz que quando começou a escrever, com 7 anos de idade, ela escrevia exatamente o tipo de história que ela lia. E em consequência disso, todos os personagens que apareciam nas suas histórias eram brancos de olhos azuis. Eles brincavam na neve, comiam maçãs e falavam muito sobre o tempo e sobre como era bom o sol ter nascido. Embora ela fosse uma criança nigeriana, ela escrevia histórias sobre crianças europeias, e os personagens adultos também eram adultos europeus. Ela acreditava que os nigerianos não podiam ser personagens de livros. Ela achava que a literatura de verdade era aquela que aparecia nos livros europeus e que todos os livros deviam imitar isso para serem literatura de verdade. Mais do que isso, ela achava que personagens negros, iguais a sua mãe, seu pai, seus irmãos, os seus vizinhos e até ela mesma, não podiam ser personagens de livros. O entendimento dela só foi começar a mudar quando ela descobriu os escritores africanos. Aí ela percebeu que pessoas com o tom da pele mais escura, que ela chama de cor de chocolate, também podiam ser personagens de livros. E quando ela via personagens iguais a elas nos livros, ela podia se identificar com eles. Os negros, então, podiam sim ser personagens de livros e escritores de livros e contar suas histórias, ter o seu próprio ponto de vista. Mas, mesmo que ela gostasse dos livros europeus que ela lia, a realidade é que esses livros contavam uma história única. E na história única não havia espaço para pessoas negras, pessoas que viviam num país tropical como a Nigéria.
e pessoas iguais a Chimamanda. Saber da existência de escritores africanos salvou Chimamanda de acreditar na história única de que só existe a literatura europeia ou a literatura norte-americana. Mas ela continua dando outros exemplos. No segundo exemplo, ela fala que quando ela tinha cerca de 8 anos de idade, um garoto foi trabalhar na casa dela. O nome dele era Fidi. Ele era de uma família muito pobre e, em certa ocasião, a família dela foi visitar a família do menino em uma aldeia que era muito pobre. A mãe desse garoto pobre mostrou para a família de Chimamanda um cesto de palha pintado com uns desenhos muito bonitos que quem tinha feito foi o irmão do Fidi. Ela ficou simplesmente espantada. Como alguém tão pobre podia fazer uma obra de arte tão bonita? Ela só tinha ouvido falar sobre como aquela família era pobre, então ficou impossível para ela vê-los como qualquer coisa além de pobres. Novamente, ela viu o efeito da história única. Como a única história que ela tinha ouvido falar era da pobreza extrema daquela família que ela foi visitar, não tinha como ela imaginar que eles podiam também ser artistas. Era como se eles tivessem o estereótipo de ser pessoas pobres e, por isso, eles não podiam ser nada além de pobres. No terceiro exemplo, ela fala de quando saiu da Nigéria para fazer faculdade nos Estados Unidos. A sua colega de quarto americana ficou chocada com ela. Ela perguntou onde Chimamanda tinha aprendido a falar o inglês tão bem, tão perfeito e fluente. E ficou muito confusa quando ela ficou sabendo que a língua oficial da Nigéria também era o inglês. Essa mesma moça também perguntou se podia ouvir o que ela chamou de música tribal, a música que Chimamanda ouvia na sua tribo. E ela ficou muito decepcionada quando viu que a música tribal que ela achava que os nigerianos ouviam era a música da Mariah Carey. Essa menina tinha uma ideia pré-concebida do que era um africano, da música que um africano escutava. Enfim, ela sabia muito pouco ou quase nada sobre a África. Ela tinha uma história única sobre a África, de pessoas pobres, de pessoas que viviam em tribos. Na verdade, essa garota já sentia pena da Chimamanda antes de conhecer ela. A sua postura era uma espécie de pena condescendente. Uma pena que Chimamanda disse que era bem intencionada. Mas era mais ou menos como se assim que a pessoa se apresente como africana, a outra logo diga, tadinha, que pena. Como assim que pena? Só porque ela é africana? No livro tem vários outros exemplos de como uma história única pode ser muito perigosa e pode fazer com que as pessoas sejam muito estereotipadas. A gente mesmo tem que ter cuidado para não reduzir as pessoas a estereótipos, principalmente nós que queremos escrever histórias. Nós não podemos querer escrever a história única. O que nós podemos fazer para vencer o perigo da história única, sendo escritores brasileiros? Uma maneira é não querer escrever apenas personagens que se chamam Mary ou John, ou que têm outros nomes que são americanos ou europeus. Não precisamos escrever histórias que se passam apenas em Nova York e em Londres. Podemos e devemos escrever histórias que se passam aqui mesmo no Brasil e que são vividas por personagens que têm nomes brasileiros. Nós podemos contar a história dos brasileiros sem necessariamente ficar esperando que outras pessoas formem a ideia do que é ser um brasileiro, do que é morar na periferia, do que é morar numa favela e assim por diante. Já existe uma história única formada sobre pobres, sobre pessoas que moram na favela. Nós devemos escrever as nossas histórias numa tentativa de reduzir a força dos estereótipos que já existem e não alimentá-los ainda mais. De forma específica, para a ficção científica ou a fantasia, uma história única é a história que nós já conhecemos de milhares de filmes, séries e livros, onde os alienígenas sempre chegam nos Estados Unidos, onde apenas os norte-americanos estão produzindo todo o desenvolvimento tecnológico que existe no mundo, que os cientistas não podem ser brasileiros, ou argentinos, bolivianos. Enfim, você pode enriquecer muito a sua história se fugir da história única, dos clichês, dos estereótipos, que, como a Chimamanda Adichie disse, não é que não sejam verdade, é que são incompletos. O livro O Perigo de uma História Única
É uma adaptação da primeira palestra proferida por Chimamanda no TED Talk em 2009. Atualmente, o vídeo dessa palestra é um dos mais acessados da plataforma, com mais de 18 milhões de visualizações. Você pode assistir a ele legendado ou até mesmo dublado em português aqui mesmo no YouTube. Vale muito a pena o livro e a palestra O Perigo de uma História Única, de Chimamanda Ngozi Adichie. Antes de terminar, se você gostou desse vídeo, dá um like. Deixa um comentário o que você achou da ideia de não contribuir para uma história única, de ampliar cada vez mais as histórias e fugir de clichês e estereótipos. Se inscreve no canal para ajudar a gente. Se não gostou, pode dar dislike ou então manda para o espaço. Eu sei que você pode escrever uma boa história de ficção. Basta você acreditar. Vem que eu te conto.